Nesse vídeo eu queria mostrar para vocês como usar as ferramentas gradiente e mesclagem ou o blend, que vão permitir que a gente faça uma variação de cores dentro do preenchimento ou do traçado, né, de uma figura. No traçado pode ter também, mas na maioria das vezes vocês vão fazer isso no preenchimento. Eu fiz um desenho aqui de um foguete, um desenho bem simples, tá? Que a gente pode, e também porque é fácil de imaginar como seria a pintura desse objeto. E eu vou disponibilizar isso para vocês. Quem está no Lumina vai pegar ali na seção de arquivos do curso na plataforma, e quem está na disciplina presencial vai poder pegar pelo Moodle. Então, vamos tentar fazer cópias disso aqui, tá? Se vocês quiserem desenhar, acho que é um bom exercício, mas eu não vou fazer o desenho desse foguete porque o objetivo não é a ferramenta de desenho, tá? Bom, vamos ver aqui então. Eu fiz uma cópia para que a gente tenha sempre um original, né? Esse aqui, então, eu vou chamar essa prancheta de gradientes e essa aqui vai ser mescla. Só para a gente separar cada uma das técnicas. O gradiente, a gente vai fazer a partir dessa ferramenta aqui, que está no menu de ferramentas, tá? Ele está perto aqui do conta-gotas e está em cima da mesclagem, tá? Então, localiza essa ferramenta na segunda coluna do painel de ferramentas. Também presta atenção para o preenchimento tá destacado, porque senão vocês vão aplicar no traçado e provavelmente não vai ficar nem perceptível, tá? Então, também tem que abrir aqui, ó, janela gradientes. Deixa eu achar aqui, gradiente, tá? E vamos deixar mais próximo aqui para que a gente consiga mexer bem direitinho nas cores. Se vocês clicarem e arrastarem, ele já vai aplicar o gradiente que tá selecionado aqui, tá? Então, vamos colocar linear ou radial, tá? Vou começar com o linear e tendo a ferramenta gradiente, essa aqui, tá, do painel ferramentas, selecionada, vocês podem definir a direção, o comprimento do gradiente. E aqui na guia, vocês definem as cores e definem também o espalhamento, a dispersão das cores. Então, vamos fazer assim, ó, vamos fazer um gradiente na horizontal, de um extremo ao outro. E se vocês quiserem, por exemplo, trocar de cor, vocês encontrem aqui o seletor de gradiente, clicam uma vez e vocês têm aqui o preenchimento. Tá? Por exemplo, do amarelo pro, sei lá, tá? Pro vermelho. Se vocês quiserem colocar mais um ponto, é só vocês clicarem aqui no meio dessa barra, vocês estão vendo que fica um mais ali no ícone do mouse, né? Isso indica que ele vai criar mais uma cor. Eu vou colocar um azul para que a gente consiga enxergar a diferença, tá? O que eu fiz agora, eu dei 2 cliques aqui nessa alça nesse seletor do gradiente, tá? Se eu quiser abrir o espectro RGB, clica aqui, assim, onde eu estou passando o mouse em cima. Então aqui a gente tem as 3 cores, tá? O azul, amarelo e vermelho. Esse losango aqui que está em cima da barra, ele indica o quanto o gradiente se espalha, o ponto do meio. Então, por exemplo, se eu aproximar bem aqui do azul, eu tenho uma faixa maior nas pontas, no amarelo e no vermelho. Se eu quiser precisão, eu posso colocar aqui a localização, por exemplo, do ponto do meio, 50%, ele vai ficar exatamente no meio. E eu posso definir essa precisão também aqui, por exemplo, 20% para um lado e acho que 70% para o outro, aí ele fica equidistante. Então, é uma forma de fazer. Uma coisa que pode ser, sei lá, tipo, aí é o jeito que eu costumo trabalhar, tá? Vamos supor que a gente tenha uma paleta de cores. Eu não sei, eu acho que fica mais fácil a gente decidir as cores antes de pintar, mas enfim, vamos supor que a gente tem aqui, tô só escolhendo cores aleatoriamente, tá? Vamos supor que a gente tem essas cores aqui e que vocês queiram colocar essas cores no gradiente. Como é que vocês podem fazer?
Eu recomendo que vocês trabalhem sempre com a ferramenta gradiente selecionada, até porque aí vocês conseguem fazer alterações na direção, que não dá para fazer aqui na aba do gradiente, mas, por exemplo, digamos que eu queira que esse amarelo seja esse azul aqui, tá? Então eu posso manter ele selecionado e para usar o conta-gotas, lembra? E se eu mantenho Shift pressionado, eu consigo selecionar a cor que eu quero. Se eu não mantiver o Shift pressionado, ó, eu selecionei essa alça aqui e digamos que eu queira colocar esse rosa. Só usar I, que é o conta-gotas, eu pego toda a cor sólida, tiro o gradiente e aplico a cor sólida. Então lembra, tá, de manter o I, que é o conta-gotas, é o atalho para conta-gotas, e Shift pressionado, porque aí o Illustrator entende que vocês querem aplicar na propriedade ou no local que está selecionado. Vocês podem também fazer um gradiente radial, embora eu ache que não é o caso neste desenho específico, mas a gente poderia, por exemplo, usar um gradiente radial aqui no fundo, né? Então, por exemplo, vamos selecionar aqui a ferramenta gradiente e escolher o tipo radial. O gradiente radial é bom, enfim, né? Como o nome está falando, ele vai aplicar a partir do centro e vai se espalhar para as pontas. Então, a gente pode definir as mesmas coisas, tá? Definir a mesma quantidade de cores e, enfim, as configurações são exatamente as mesmas, a diferença é que cada um se espalha de uma forma diferente. Se vocês quiserem, por exemplo, aqui tem 3 cores, se vocês quiserem tirar uma cor, vocês podem selecionar a alça e puxar para baixo. E aí ela vai ser excluída. Tá? Então, o que eu peço que vocês façam é que vocês pintem esse foguete usando o gradiente. Talvez não precise usar só o gradiente, né? Dá para usar o gradiente e cor sólida também. Então, não há necessidade de vocês usarem só uma técnica, né? O que vocês podem fazer, vamos só tirar esse... Chega a doer os olhos, né? Ficou muito colorido. Mas, enfim, vocês podem, por exemplo, assim, ó, vamos selecionar essa fumaça aqui, tá? Que foi feita com uma máscara. Deixa eu ver se eu consigo liberar isso aqui. Vamos clicar com o botão direito, liberar máscara de recorte, e eu vou fazer o seguinte, vou copiar isso aqui e vou fazer um Pathfinder, tá? Aliás, não vou fazer um Pathfinder, não. Vou assim. Tá, eu vou fazer um Pathfinder que eu acho que é intersecção. Isso mesmo. Então, ela sumiu, tá? A fumaça sumiu, ela tá sem contorno e sem preenchimento. Eu vou aplicar aqui um contorno e um preenchimento. Acho que agora todo mundo enxerga. Na verdade, eu posso fazer o seguinte, eu vou selecionar e vou pegar a predefinição de outra figura aqui. Aí ficou tudo mais uniforme. Bom, então agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse objeto aqui e vou passar uma cor nele. Vou colocar uma cor, vou fazer tudo com escala de cinza, tá? Pra gente enxergar direitinho. Vou colocar cinza e, por exemplo, eu posso criar uns círculos para tentar fazer a intenção de volume na fumaça. Não sei se vai ser a intenção de vocês, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Opa, aqui. Vamos colocar um gradiente do tipo linear. Eu vou aproximar bastante. Eu queria mostrar a transparência do gradiente. A transparência no gradiente pode ser uma ferramenta bem legal, sabe? Bem interessante. Vamos ver. Eu quero inverter. Aqui, ó, inverter o gradiente e quero que o branco vá para a transparência. Então, ó, aqui o branco tá sumindo. Então, é como se eu conseguisse fazer um efeito de que ele tá indo para... Ele tá sumindo, né, na direção da cor do cinza da fumaça. E aí vocês podem, por exemplo, aqui, ó, ajustar essa transição. Vamos tentar com um radial para ver como ficaria. O radial vai começar, vamos inverter também. Deixa eu ver, não, aqui. E aí com a ferramenta gradiente vocês podem posicionar
o gradiente em outra parte, né? Então, por exemplo, aqui. Talvez a gente não precise desse ponto tão... esse ponto escuro, né, que é o preto 100%, ele pode estar até fora do círculo. Tá, e a gente pode também testar com com modos de mistura. Vamos ver como isso aqui ficaria se a gente usasse, por exemplo, um modo de mistura que realça os pretos. Tá. Então, dá para ir misturando desse jeito, tá? A gente pode ir fazendo camadas de desenho. Então, aqui, por exemplo, a gente poderia selecionar isso aqui, Ctrl C, Ctrl F, e usar a transformação com Alt, né, para a gente fazer a escala a partir do centro e colocar, por exemplo, isso aqui como uma cor de brilho em cima de todo o foguete, mesmo que a gente não vá conseguir colocar isso dentro do gradiente, tá? Então, eu gostaria que vocês, se vocês pudessem terminar esse desenho, não precisa usar apenas gradiente, mas tentem usar o gradiente em alguns locais desse desenho. E os alunos do curso no Lumina podem postar isso nas ferramentas de comunicação do Lumina, provavelmente fóruns, e os da disciplina presencial tem lá os seus canais, já que a gente já tinha combinado para a gente poder ver os trabalhos dos colegas, tá? No próximo vídeo eu vou fazer a mesma figura, só que com a mesclagem. Aí eu só vou separar para a gente ficar com os vídeos mais curtinhos.